Certo, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer um resumo visual do livro sobre as cartas e a vida de uma figura histórica simplesmente fascinante. Imagina só o cenário. Século XIV, uma época de caos, peste e disputas de poder absurdas. E no meio de tudo isso, uma mulher que, armada literalmente só com cartas ditadas, conseguiu dar ordens a papas, bater de frente com reis e mudar a história ocidental. É isso mesmo, estamos falando de Santa Catarina de Sena. E o mais legal desse resumo de hoje é que não vamos olhar para ela apenas como uma figura intocável, mas como uma estrategista brilhante, que deixou uma marca no mundo até os dias de hoje. Para garantir um resumo bem claro e organizado desse livro, aqui está o roteiro com os principais tópicos que serão cobertos na nossa análise. São 5 partes fundamentais. Primeiro, o poder das cartas. Depois, vamos mergulhar na mente dela com a cela do autoconhecimento. O terceiro ponto é a mística na política. Em seguida, o grande desafio, o papado e o cisma. E, para fechar, o fim e a nave cela. Então, começando com a seção 1, o poder das cartas. Olha só, a principal ferramenta de poder da Catarina não era um exército, eram as palavras. Hoje, as cartas dela são clássicos da literatura italiana, mas na época não eram só um exercício poético, não. O foco absoluto ali era a eficácia. Ela ditava mensagens ferozmente diretas, às vezes para vários secretários ao mesmo tempo. E é incrível pensar na cronologia de tudo isso. Ela nasceu em 1347, a caçula de impressionantes 25 filhos. Depois de uma fase de reclusão profunda, em 1367, ela volta para a sociedade para cuidar de doentes e tentar apaziguar brigas locais. E aí, de repente, em 1375, ela dá um salto gigantesco e já está em Pisa e Avignon em missões diplomáticas do mais alto nível. Tudo isso de forma muito intensa até sua morte prematura em 1380. E como ela conseguia falar com tanta gente diferente e poderosa? O grande segredo era a abordagem universal. O material nos mostra que ela escrevia para prisioneiros no corredor da morte com o mesmíssimo tom que usava com os papas. Para ela, eram todos irmãos e irmãs em Cristo. A grande sacada, a verdadeira humildade desarmante dela, era usar um nós em vez do vós na hora de falar sobre pecados ou falhas humanas. Ela se incluía no problema, sabe? E por causa disso, aquelas críticas que muitas vezes eram afiadas como navalhas, acabavam sendo aceitas até pelos líderes mais arrogantes e teimosos da Europa. O que nos leva à nossa segunda parte, a cela do autoconhecimento. Para entender como ela tinha tanta coragem nesse ninho de cobras que era a política, a gente precisa entender o que se passava na cabeça dela. A chave de tudo é o conceito de a cela do autoconhecimento. Basicamente, ela ensinava que a perfeição espiritual precisa de 2 casas. A cela física, claro, mas principalmente essa cela interna. Era como um santuário portátil, um abrigo mental para onde ela podia recuar a qualquer instante. Foi exatamente essa prática extraordinária que permitiu que ela andasse pelos corredores mais tóxicos e perigosos da política medieval, sem perder o foco nem a paz de espírito. E dentro dessa cela mental, ela mapeou o progresso humano em 3 estágios bem claros. O primeiro é o estado do servo, que é fazer o certo apenas por medo da punição. Depois vem o amigo, que faz o bem, mas no fundo quer uma recompensa, o que acaba sendo um amor condicional, que falha na primeira dificuldade. E aí chega o objetivo final, o terceiro estágio, o filho. Aqui, a pessoa ama incondicionalmente, sem esperar absolutamente nada em troca. É aceitar a dor, o sofrimento, focando só no bem maior. Operando a partir desse nível é que ela encontrava forças para encarar os desafios absurdos da época. Passando para o tópico 3, a mística na política. Mas como toda essa vida interior intensa virou ação no mundo real? A Catarina não ficou trancada num convento guardando a espiritualidade para si. Ela se lançou de cabeça nas lutas de poder do século XIV. E o livro detalha o que a gente pode chamar de uma política dos 3 eixos. O primeiro eixo era a reforma do clero, que na prática significava expurgar as lideranças corruptas ou, nas palavras dela, arrancar as flores mal cheirosas. O segundo eixo, super audacioso, era forçar o Papa a sair do exílio confortável na França e voltar para Roma. E o terceiro eixo era a Cruzada, que era basicamente o jeito dela de unir as facções europeias que viviam em guerra, focando essa energia toda no inimigo externo. Um verdadeiro plano geopolítico pragmático, disfarçado de fervor religioso. É muito engano achar que ela era só uma idealista. A visão dela para a governança era extremamente rígida. Ela repudiava suborno, odiava nepotismo e defendia um equilíbrio perfeito. Justiça sem misericórdia, para ela era crueldade pura. Mas misericórdia sem justiça? Ela dizia que era como passar uma pomada suave numa ferida profunda, que na verdade precisava de um corte limpo de bisturi.
A severidade, quando exigida pelo bem comum, não era opcional para ela, era um dever moral. E quando os líderes falhavam, a retórica dela não perdoava. Dá uma olhada nessa citação. Ela escreveu para o próprio Papa dizendo que as rebeliões nas cidades italianas eram, na verdade, culpa da conduta podre da Igreja e do Estado e chamou os governantes corruptos abertamente de demônios encarnados. Imagina a ousadia necessária para ditar um negócio desses em voz alta, sabendo que ia ser lido pelos homens mais poderosos daquela época. Mas essa mesma mulher implacável tinha uma ternura de arrepiar. O relato da execução do jovem Niccolo Tondoldo é um dos momentos mais impactantes. Ele estava condenado à morte, completamente desesperado, e só encontrou paz quando a Catarina foi até a cela dele. E não parou por aí. Ela caminhou com ele até o cadafalso e literalmente segurou a cabeça dele quando a lâmina caiu. E no meio daquela realidade sangrenta e horripilante, as cartas contam que ela sentiu uma paz espiritual profunda e inabalável. É a intersecção exata entre a mística e a realidade brutal em que ela vivia. E assim entramos no quarto ponto do nosso roteiro, o papado e o cisma. Se brigar com governadores locais já era arriscado, o próximo campo de batalha era loucura, o confronto direto com o próprio papado. O nível de intimidade misturado com audácia que é chocante. Estamos falando de uma mulher leiga medieval chamando o Papa Gregório XI casualmente de babo, que é tipo um papai bem afetuoso. Só que na mesmíssima carta ela manda um ultimato devastador para esse papai. Ela basicamente diz: resolve a corrupção, volta para Roma, ou se não aguenta o peso do cargo, faz um favor para todos nós e renuncia. Quebrar a hierarquia desse jeito era algo absolutamente extraordinário. E a situação ficou ainda mais complexa com o grande cisma, quando de repente tinha mais de um homem dizendo ser o verdadeiro Papa. O texto-fonte aponta que a Catarina fez uma defesa imparcial e feroz da legitimidade do Papa Urbano VI. Ela mandou repreensões pesadíssimas para governantes que apoiavam a facção rival, tipo a Rainha de Nápoles. Mas a maior decepção dela foi com os próprios amigos eremitas. Quando eles recusaram o chamado para ir a Roma ajudar o Papa, escolhendo a segurança das florestas, ela pegou muito pesado, chamando eles de covardes. Porque na visão dela, o verdadeiro serviço a Deus era sujar as mãos quando o dever batia a porta. O que nos leva à nossa quinta e última sessão, o fim e a navicela. Todo esse esforço colossal de diplomacia cobrou um preço caríssimo. O impacto no corpo e na mente da Catarina foi devastador. Nos últimos dias dela em Roma, o livro detalha uma experiência de pura agonia. Ela relatou a seus seguidores uma visão da navicella, que é a imagem do grande barco da igreja. Só que nessa visão, esse enorme navio estava sendo levantado e colocado fisicamente em cima dos próprios ombros dela. É uma metáfora pesadíssima e incrivelmente poderosa para a dor real que ela estava sentindo. Ela estava literalmente sendo esmagada pelo peso de tentar segurar as pontas de uma instituição fraturada. E o número 33 coloca toda essa nossa explicação em perspectiva. A Catarina fez tudo isso. As missões diplomáticas, a correspondência com reis, as brigas com papas, e morreu com apenas 33 anos, vítima de exaustão física total e das privações severas que viveu. O volume de história que ela moldou num período de tempo tão curto simplesmente desafia a lógica. O que deixa a gente com uma baita reflexão final ao encerrar a nossa análise visual de hoje. Como é que uma jovem, de origem humilde, no século XIV, que mal escrevia e usava cartas ditadas, conseguiu exercer tanto poder a ponto de dobrar vontades de impérios e papas? A história da Catarina de Sena é a prova definitiva do poder absoluto que existe na convicção e na clareza de propósito. Uma lição sobre liderança e influência que continua muito atual. A expectativa é que esse mergulho no resumo da vida dessa figura histórica tenha sido iluminador para todo mundo que acompanha o canal. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.